Olá, começando mais um Conversa com Lani Menezes. Gente, é uma conversa, né? É um espaço aberto de acolhimento, de conhecimento, de experiências, onde a gente pode levar para muitas pessoas e mulheres, sabe, dicas, insights, experiências que podem alavancar a sua vida. Então, nunca pense que você está sozinha, porque a gente está aqui com você para distribuir conhecimento onde ele pode fazer uma mudança na sua vida. E hoje a gente tem um assunto super mega importante para conversar. E a minha convidada, nada mais que a Cabo Thaisa de Bastos, do 17º Batalhão de Polícia da Ilha do Governador. Thaisa, muito obrigada, bem-vinda ao Conversa com Lani Menezes, tudo bom? Tudo bem, Lani, eu que agradeço a oportunidade. Eu venho junto a trazer para vocês a informação que é necessária, né? Venho representar o 17º Batalhão, né? A Patrulha Maria da Penha. Muito bom estar aqui. Eu convido os telespectadores para poder acompanhar, que venham assistir, que vai ser um momento de bate-papo muito importante. Gente, é importante porque a gente está falando de violência doméstica e a gente vai ter aqui muito conhecimento de entender como isso se inicia, sabe, o ciclo, como a patrulha, né, Maria da Penha pode nos ajudar a sair desse ciclo, a nos atender. Então, fica ligado. Mas antes de eu começar já entendendo, conversando sobre isso, eu quero te convidar a compartilhar nosso link. E outra coisa, se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva no canal, sabe? Curta, comente, compartilhe. O Lani Menezes Ilha Notícias. Isso é a única coisa que nós pedimos, porque nós queremos alcançar mais e mais mulheres, principalmente com esse assunto de hoje, que é um assunto muito importante. A gente está chegando no final do ano, um final do ano onde as pessoas às vezes, sabe, se empolgam nas suas festinhas e chegam dentro de casa fazendo o absurdo que tem que fazer. E eu já quero começar perguntando para você, Thaisa. Primeira curiosidade, gente, é claro, entender como é que foi essa sua escolha por estar, né, na Polícia Militar e ainda atuando na Patrulha Maria da Penha. Como é que foi essa escolha e por quê? Então, Lani, tem mais de 10 anos que eu já estou na Polícia Militar. Não tem ninguém da minha família que é militar. Sério? Começou em mim. Agora tem até o meu sobrinho que vai ingressar na Polícia Militar. E eu caí na Patrulha Maria da Penha, assim, foi um acaso, né? Precisava de um patrulheiro e eu vim fazer parte da guarnição. Uhum. Mas aonde eu me identifiquei foi muito bom, sabe? Fazer parte da patrulha. Hoje já faz 5 anos que eu faço parte da patrulha. Isso. Que legal. E me identifiquei muito, porque por já ter sofrido violência doméstica, me identifiquei de uma forma muito próxima das mulheres. Então, o trabalho de violência, todo esse ciclo, eu consegui identificar. Hoje eu sempre falo para as vítimas, né, que mulheres curam mulheres. E eu uso esse dilema com as minhas vítimas. Nossa, gente, isso é interessante, né? A gente olhar para você, né, uma mulher bonita, uma mulher jovem, e aí, assim, atuando, ajudando, mas ter vivenciado isso, né? E aí, dentro desse contexto, é o que você diz, isso te aproxima mais, porque você consegue não só pela tua profissão, pelo teu trabalho, pelo teu treinamento, identificar, ajudar naquele momento, mas também, enquanto mulher, sentir a penetração da dor, né? Sim. Daquele acontecimento, né? É fundamental, porque, Lani, é muito fácil a gente falar de dor sem ter passado. Né? Agora, quando a gente tem propriedade para falar de algo que você viveu na pele, você sabe o momento que aquela mulher está vivendo, você sabe a intensidade, você sabe quais são os tipos de violência, você consegue analisar porque você já esteve daquele lado. Então, quando eu recebo uma mulher que eu vejo assim, o cenário, a tristeza, até mesmo na hora de se despedir de uma vítima, né, eu faço questão de abraçá-la. Né? E nesse abraço a mulher acaba se desmontando mesmo, ela perde todas assim, as suas resistências, porque ela se sente muito só, né? Porque há uma rede de acusações, há muitas pessoas que condenam, e quando você recebe essa mulher, que você faz essa diferença na vida dela, isso é fundamental. Então, assim, por ter já passado, eu consigo identificar aquela dor. Um acolhimento que eu diria verdadeiro, sim, né? Diferenciado, humanizado. Diferenciado, humanizado, é isso. Mas dentro desse contexto, antes da gente entrar direto na patrulha, dentro desse período que você já está vivendo 10 anos, a gente também tem visto um aumento, assim, enorme, né? Não só no Rio de Janeiro, em todo o estado do Brasil, esse aumento da violência. Que
desafio você identifica como sendo, olhando para essa sua trajetória de 10 anos, que você olha e fala assim, nossa, esse para mim foi um dos maiores desafios na minha vida. Como é que você identificaria esse desafio nesse teu trajeto de 10 anos? Assim, como policial militar, eu já passei alguns sustos, né? Quase fui abordada com um sequestro em plena via expressa, né? E eu tive que fugir. Então, assim, porque a violência, ela não é só aquele cidadão comum, né? O policial, ele também sofre isso, como você está falando sobre ser policial. Então, assim, é um temor diário, né? A gente vive para combater a criminalidade, a gente se sente competente e sente que essa é a nossa missão, né? Eu me sinto muito honrada de estar na Polícia Militar, gosto do que faço, mesmo sendo o risco que a gente ouve diariamente, né? A questão coisa, né? da violência, a questão de qualquer hora é uma abordagem, qualquer hora você tem que agir. Então, assim, é uma profissão de alto risco, né? Que requer muito de nós. Eu, quando saio de casa, eu peço a Deus para me guardar, para que eu possa voltar, porque uma coisa eu aprendi, né? Enquanto estava no curso, né? Que a polícia é o nosso meio de sobrevivência, não um meio de morte. Então, isso eu faço dos meus dias. A polícia militar, para mim, é isso. A criminalidade, ela vem crescendo de uma forma assustadora. E a polícia está aí para enfrentar, combater da forma mais correta, mas é bem difícil. A gente escuta, né, muito, né, gente, que o médico, ele é médico 24 horas. Exatamente. Né? A polícia também, ela é polícia 24 horas. Você, mesmo quando você está paisana, saindo com a sua família, naquele momento, acontecendo alguma coisa, você se sente meio que obrigada a atuar, não é isso? Sim. É um momento que você tem que agir. Você não consegue, vamos supor, daqui a pouco chega a minha hora de encerrar o meu trabalho, tiro a farda, mas a farda não sai de mim. Então, assim, é contínuo. Então, assim, tem momentos que você vê aquilo acontecer e você precisa agir. Mas antes de você agir, você precisa analisar. Né? Todas as circunstâncias ali ao seu redor. Você precisa analisar todo aquele cenário de como agir, se vai agir, se é prudente, se não é, de como você vai realmente agir naquele momento. Então, assim, é algo que requer muito de nós. E eu costumo falar que o médico, né, ele é médico 24 horas, mas o policial, ele tem que exercer a função dele, e é uma profissão de alto risco, porque as pessoas podem sair da sua residência, pode acontecer uma fatalidade e virar óbito. Mas, infelizmente, a nossa profissão é uma profissão que lida direto com a questão da morte. Né? Hoje, um policial, eu saí para trabalhar, né? Quero terminar minha carga horária e voltar para casa. Mas pode acontecer, porque a gente está de frente com a criminalidade. Então, assim, é uma profissão que requer muito de nós. Eu lembro que, numa situação que eu tive aqui na delegacia, que tinha morrido uma mãe de uma amiga nossa, e aí, como ela morreu em casa, eu acho que é isso, não pode, tem que ir para o IML, né? E aí ela foi para a delegacia, pediu para meu marido tentar ajudar, conversar, e aí a gente foi lá e ficamos conversando lá fora, e aí eu conheci uma policial que morava fora da ilha. E aí ela relatando o estresse que era ela sair. Sim. Porque aí ela tinha que ter toda uma dinâmica, toda uma estratégia, porque ela falou, olha, eu vou e onde eu moro não é um lugar, na verdade o Rio de Janeiro é totalmente envolto de comunidades, né? E aí ela falava assim, não é um lugar tranquilo, então eu tenho que ter várias estratégias para que eu possa, não só durante o dia, me manter viva, atuando naquilo para defender as pessoas, mas depois na hora que eu estou indo embora, também para me manter viva nesse sentido. Então, realmente, deve ser muito cansativo, e eu imagino que seja paixão, né? Sim, sim. Eu vou falar uma coisa para você. Ontem mesmo eu estava em um outro serviço e eu saí muito cedo, eram 4 horas da manhã com a minha farda e realmente vem aquela sensação assim, onde eu vou colocar? Porque é algo que traz honra, mas nós não podemos ostentar dessa maneira. Hoje em dia, de jeito nenhum. Então aí eu saí com a farda, estava escuro ainda, eu falei, nossa, onde que eu vou botar? Porque eu não moro na ilha. E aí esse deslocamento de ter que vir, quem eu vou encontrar, e extrair de madrugada, é onde acontece muito ainda a gente se deslocando de um lado para o outro, nos marginais. E aí, assim, traz muito medo. Mas eu confesso que eu gosto muito do que faço. Gosto, me sinto assim, realmente assim, numa posição muito gratificante. Muito gratificante. É possível você, assim, relatar como é que é essa rotina quando você trabalha com a Patrulha Maria da Penha? Quando você vem, né, para assumir seu posto na Patrulha Maria da Penha, que rotina a gente entende? Você sai só por chamadas ou você tem, não, eu tenho que visitar essas pessoas que também já aconteceu alguma coisa? Como é que é
É possível dizer sobre essa rotina? Sim. Então, a função da Patrulha Maria da Penha, ela faz fiscalização de medida protetiva. Entendeu? A gente faz a fiscalização. A medida protetiva chega, né, via e-mail para a nossa guarnição, junto do TJ, e aí, junto, a gente recebendo esse e-mail, a gente começa a fazer contato com as vítimas e chama para fazer um acolhimento, ou na residência ou nossa sala Lilás, que é dentro da nossa unidade de batalhão. E aí a gente faz esse acolhimento da vítima, ali a gente faz um preenchimento das certidões, que é uma avaliação de risco, né, para saber o quadro que aquela vítima se encontra e como está essa questão dela em relação ao agressor. A gente faz todo esse acolhimento, a gente conversa sobre o caso, a gente faz essa avaliação. E aí, como é que esse agressor está incomodando, está chegando perto? A gente começa a mapear essa vítima, né? E a nossa rotina de trabalho é essa. A gente sempre faz a fiscalização. A gente passa na casa das nossas vítimas. Entendeu? A gente tem uma viatura apropriada para esse serviço. Essa viatura, ela não é empenhada em outro serviço a não ser para Maria da Penha. Por quê? Precisou socorrer uma vítima. Uma vítima precisa ir ao fórum de violência doméstica, não tem como, por situação financeira, por medo de estar andando sozinha, a viatura se desloca até acompanhar essa vítima até o fórum, entendeu? Então, o nosso trabalho é dar acolhimento mesmo para essa vítima, dar assistência. Necessitou, a vítima está no mercado e está se sentindo ameaçada, às vezes tem botão do pânico, que a vítima tem, que o agressor está com uma tornozeleira, e esse botão do pânico, ele apita, e isso traz um certo pânico, né? A pessoa já acha que o agressor está por perto, que possa estar, e aí, de imediato, ela liga para o nosso funcional, nós nos deslocamos, vamos até onde ela estiver para dar esse suporte para ela. Então, nosso trabalho é esse. É uma fiscalização. Isso, fiscalização. Mas, assim, está acontecendo uma situação. A gente está vendo que na televisão, ultimamente, às vezes eu questiono um pouco a liberdade, né, de imprensa. Porque, às vezes, eu acho que conta as estratégias para o próprio agressor aprender e depois ver. Fala-se muito nesse sentido, eu liguei para a pizzaria, mas na verdade estava ligando para a polícia, e aí vocês, ali que recebe a ligação, consegue detectar isso e aí atua. Nesse momento, vocês também atuam indo nesse lugar ou não? Só a PM só? Não, então, nesse caso, não somos a patrulha, é direcionado mesmo. Nós temos o funcional, que é aquela mulher liga direto para a gente, e aí a gente já sabe que ela é uma assistida nossa. Tem uma assistência. Isso. Então, porque assim, como que é o nosso contato? Diariamente a gente passa, vamos supor, você é uma vítima nossa. Oi, Lani, tudo bem? Bom dia. Está tendo algum tipo de importunação? Então, o nosso contato é muito direto mesmo. Não é uma mensagem pronta que a gente manda para todas as vítimas, não. Então, todo dia a gente tem essa rotina. Essa questão de socorro, de suporte, não é com a gente, porque a gente é bem direcionado. Nós temos um horário de trabalho, né, que é de segunda a sábado, de 7 da manhã às 19 horas. Então, dentro desse nosso horário, as vítimas ligam para a gente. Fora do nosso horário, podem até... não, hoje está dentro do nosso horário, mas quer ligar para o 90 e falar que tem uma medida protetiva? Pode ligar. Mas tem outros canais. Entendeu? Tem o 180, tem o 190, tem o aplicativo Rede Mulher do Governo do Estado, que é muito bom, entendeu? Que ali você cadastra 3 pessoas do seu conhecimento, e essas pessoas, o agressor não tem acesso a esse aplicativo, entendeu? Porque ele fica invisível, e ali ela consegue chamar sem que ele perceba que está tendo um chamado. É muito bom esse aplicativo. Nossa. Essa semana eu estava conversando com uma paciente minha, e ela estava comentando que a filha dela sofreu, né, uma violência doméstica, e isso há pouco tempo, não aqui na Ilha do Governador. E ela teve que... A filha saiu correndo de casa com uma criança de 2 anos, e aí a mãe acolheu, o pai acolheu, e eles foram foram fazer a queixa. Mas ela contou, ela falou assim, Lani, é uma saga, é complicado, né? Porque assim, ela falou assim, se a minha filha estivesse sozinha, ela não teria conseguido fazer. A gente mandaram a gente voltar, eu não sei se é lá para o lado de Jacarepaguá, não é nessa nossa região. E ela falando nesse sentido de, aí agora tem que ir não sei aonde para fazer não sei o quê, porque como tem uma criança de 2 anos, aí tem que... Ela falou assim, é muito cansativo para quem está passando já pelo problema, ter que vivenciar esses passos todos. Não existe uma maneira mais prática, Thaisa, de repente... dar esse olhar e esse ouvido para essa pessoa que já está com tanta dor, né? E nesse caso que eu estou te falando, a menina teve que deixar para trás a casa, né? Sorte que ela tem família, porque se ela não tivesse família, ela estaria na rua, né? Então, assim,
é tão cansativo esse caminho, mas eu acho que a gente ainda, assim, a gente já conseguiu, né, destruir algumas barreiras, né, mas ainda é difícil. E a pessoa jovem se sente um pouco olhada como assim, essa pessoa, será que realmente aconteceu ou não aconteceu? Como é que é essa vivência assim, de você estar lidando com essas pessoas, olhando, entendendo que elas sofreram isso, mas ao mesmo tempo elas estão ali com medo, né? E muitas vezes o medo até do julgamento externo, que às vezes joga ela de novo para a mão do agressor. Então, Lani, assim, a burocracia, ela existe, né? Não temos como burlar, passar, não tem como, porque tudo é papel, vale o que está escrito, e temos uma lei que tem que ser cumprida, né? Então, eu vou te falar uma coisa que acontece. Quando a medida protetiva chega para a gente, né, a medida protetiva ela só passa a ter validade quando o agressor tiver sido notificado. E se ele fugir? É. E não receber? É. Isso é um problema, entendeu? Mas, assim, a gente trabalha de várias formas. Nós tivemos um caso que o agressor era filho, morava em cima da casa da mãe, usuário de droga, e não conseguiram fazer contato com ele. Mas nós, vendo a gravidade da situação, nós fomos até a residência, pegamos ele, levamos na delegacia e lá foi feita uma notificação com ele. Né, ele foi notificado da medida protetiva. Isso é um caminho que a gente faz para tentar evitar o mal maior e tentar acabar com aquele problema. Mas existe, sim, essa burocracia. Mas, Lani, eu costumo falar que, assim, para as minhas vítimas, às vezes a gente precisa ter um pouco de trabalho para que aquilo termine, entendeu? Da forma correta. Porque o que acontece? Eu não conheço esse caso, mas talvez, para chegar nesse extremo, ele já vinha dando sinais, já existia o ciclo da violência. Isso. Entendeu? De repente, aquele momento foi um momento de estopim que ela já não aguentou, mas já teve outros casos. E, de repente, se fosse um dia ela tivesse... Porque a nossa maior dificuldade é a denúncia. A mulher não denuncia, e é necessário denunciar. O que é denunciar? A mulher precisa, na delegacia, fazer um registro que houve uma violência doméstica. E a violência doméstica não é só a violência física. Muitas mulheres se apegam muito à violência física. Ah, não, ele nunca me bateu. Mas ele fez violência patrimonial, fez violência sexual, faz a violência psicológica, que eu considero que seja uma das piores, é a violência psicológica. A gente fala, né, gente? É interessante a gente repetir isso, que é o ciclo da violência. Sim. A gente tem o ciclo da violência física, psicológica, patrimonial, moral. E ainda tem agora a que eles chamam de obstétrica, né? Que é de tentar engravidar a menina, a mulher, e obrigá-la a tirar a criança, né? Então, assim, é isso que ela quer dizer no sentido desses sintomas. Antes, a física, na verdade, é a última, né? Sim. E é engraçado que tem, se você pode nos orientar, porque tem aquela questão do momento em que ele faz a violência, é identificado por ela toma tem uma reação para tentar sair desse ciclo, aí ele vem numa chamada lua de mel, né? Isso. Onde ele vem dizendo que é nada disso, estou mudando. É um ciclo, aquele ciclo que o agressor tem. Hoje ele bate, ele maltrata, daqui a pouco volta a lua de mel, daqui a pouco ele faz de novo, e a vítima fica ali achando que ele vai melhorar, e não melhora. Então, a tendência é sempre ir aumentando o grau daquilo que ele está fazendo, né? Então, assim, nesse relato que você falou, o que acontece? Existe a burocracia, já foi muito pior. Eu acredito que as coisas estão melhorando, estão evoluindo. Também. Sabe, as coisas estão evoluindo, porque assim, o meu pai foi um agressor. A minha mãe, há muitos anos atrás, ela passava por humilhação quando chegava numa delegacia. Entendeu? Que deveria voltar para casa, vai lá, se conserta com ele. Depois, umas falas desnecessárias para aquela mulher que está num momento sensível. Então, isso existe, esse momento. Então, por que é necessário uma rede de apoio? Então, onde entra a Patrulha Maria da Penha? Nós abraçamos essa mulher. Muitas das vezes nós já fizemos até retirada de pertences. Caramba. Entendeu? De encher ela não consegue entrar para tirar. Com medo, a viatura fica baseada na porta, faz ajuda de retirada. Nós, policiais mesmo, pegamos as coisas, retiramos junto com a vítima. Entendeu? Nós fazemos todo esse trabalho. Então, assim, existe, é o que eu falo, já teve essa melhora, porque não existia isso. Não existia esse contato direto. Antigamente, a pessoa ligava para o 90 para fazer a ocorrência e dali seguia. Hoje não. Hoje a gente tem esse trabalho bem próximo das nossas vítimas. Então, a gente consegue dar esse auxílio, a gente consegue dar essa assistência.
violência. Muitas das vezes nós conseguimos doações de cesta básica junto com o programa para poder dar para as mulheres que muitas das vezes perde o agressor, que ele era a pessoa responsável financeiramente por ela. Então, assim, nessa questão que você falou, vai sempre existir a burocracia, mas é necessário você continuar. E a questão de sair da residência, não é necessário que ela saia, porque o juiz dá afastamento do lar para o agressor, não para a vítima. Porque senão, né, a gente começa a falar o seguinte, ela já está sendo agredida. Sim. E ela ainda mais uma outra agressão, ela largar tudo aquilo. Sim. Mas eu penso também que pode existir um pouco do medo de se manter ali. Sim. Né? Então, é por isso que a gente fala assim, é tão sério, gente, esse assunto, porque as pessoas às vezes gostam muito de levantar o dedo, né? Sim. Mas é porque fazia. Porque ela também não sei o quê. E a gente, nesse momento, tem que ser... Apanha porque gosta. Tem essa fala, né? Tá aí porque gosta de apanhar. Então, a gente precisa ter muita atenção no que a gente fala. Sim. Até para poder essa pessoa ter essa coragem que você falou, de denunciar. Porque eu acho que também deve pesar muito, falar assim, eu vou denunciar. Eu sou uma mulher fraca, eu sou o meu marido está me batendo, vão me julgar por isso. E, de repente, tudo isso é como se fosse uma corrente no teu pé, evitando você chegar aonde você pode chegar para pedir ajuda. Né? Então, Lani, mas isso tudo parte da violência psicológica. Porque, muitas das vezes, o agressor trabalha tanto no psicológico dessa mulher, que ele fala assim, olha, são falas do agressor. Você tem filho? Isso termina comigo mesmo. Ninguém vai te querer com filho. Olha só, tu sabe quem sustenta essa casa sou eu, né? Tu vai passar fome. Olha, ninguém vai acreditar em você. Então, o psicológico dessa mulher está completamente abalado. Então, para ela recomeçar, buscar forças, porque aquilo já está dentro dela. Então, para você ver como que isso faz mal. Então, às vezes, eu sempre falo para as mulheres, é melhor você romper aquele ciclo, entendeu? E recomeçar, ainda que pague um preço alto, porque não é fácil. Eu não estou aqui dizendo que é fácil, não é, porque eu sempre falo, como eu passei a violência, eu sei o que é isso, entendeu? Tem filho envolvido, tem história de um casal, tem uma família, tem os bens materiais que muitas pessoas se pegam. Chão, isso. Sabe? Até você está falando, a gente está falando de violência. Se já é difícil uma separação de uma mãe com criança, imagina quando há a agressão. Sim. Isso é muito pior. É muito difícil, é muito difícil. Mas tem coisas que são necessárias. Porque o que acontece? A gente vai vendo assim, tem um crescimento de feminicídio, crescimento de violência, mas é necessário que se coloque um ponto final. Porque o que adianta, Lani? Eu penso assim, eu não estou mais, eu estou aqui vivendo com um agressor, aquele tipo de violência, e eu não consigo me desvincular disso, e estou permanecendo, um cenário que parece não ter fim. Uhum. Só que, até quando eu vou viver no mesmo local com essa pessoa vivendo dessa forma? Então, eu preciso quebrar esse ciclo, romper esse ciclo, entendeu? Para começar uma nova vida. Não, olha só, se aqui está ruim, se ele está falando que vai ser ruim lá, eu preciso tentar. Eu preciso ver o que vai acontecer. E aqui, se já está ruim, eu apanhando lá, eu vou tentar, vou ter coisas diferentes. Vou ter vida. Vou ter uma vida. Agora, esse desenho da Patrulha Maria da Penha, a gente tem em vários batalhões? Todos os batalhões. Todos eles Todos os batalhões têm... Todos os batalhões têm uma sala, tem o programa Patrulha Maria da Penha. Todos. Temos um funcional, temos uma sala. Como é que é essa sala lilás? Então, é uma sala de acolhimento. É uma sala que a vítima... Porque, assim, a gente tenta criar esse ambiente, né, bem acolhedor, para que a vítima chegue lá, ela se sinta um pouco assim, não, aqui eu posso me abrir, conversar, ter um momento. Inclusive, Lani, a gente está ganhando agora do nosso comandante uma brinquedoteca, né? Que foi uma sugestão que nós levamos para ele. Eu vi um outro determinado local e achei fundamental, levei, eles abraçaram a ideia, né? Porque o que acontece? Quando a vítima chega para fazer todo aquele relato da violência, muitas das vezes estão com criança, né? E a criança, ela já vivenciou todo aquele cenário. Então, eu achei, assim, muito prudente de... Poxa, nesse momento que a mãe vai estar ali podendo ser ouvida. Colocar para fora, exatamente, chorar, se deixar sair ali a tua emoção. A criança vivenciar tudo novamente. Nesse caso, ela estaria vivenciando tudo novamente, aquele relato da mãe. E agora, com a brinquedoteca, ele vai ter um momento dele, a mãe vai estar com o policial, se abrindo, contando detalhes, tendo aquele momento dela. E a criança não vai estar vivendo novamente todo aquele cenário. Como é importante esse olhar de vocês, sim, né? Sim. De vocês poderem olhar, talvez, se a gente for olhar dentro de um desenho,
de batalhão, né? A gente está ali salvando uma vida. É uma coisa, mas quando você começa a olhar dentro dessa questão da patrulha, onde você consegue perceber a dor que aquela mulher tem e a criança vivenciando junto, a gente vai agregando coisas que podem ir amenizando, né? Que é amenizar a dor naquele momento, né? Lani, eu vou te falar de um episódio que me marcou muito. Eu ia te pedir para você contar uma para a gente. Falando de criança, eu lembrei desse. Né? Nós tivemos uma assistida que ela tinha uma filha de 16 anos e um pequenininho de 3 anos. E estava inserida naquele cenário com o pai das crianças, de violência. E a gente tentando ajudar de todas as formas, dando suporte, e ela ali. E um certo dia ela voltou para a nossa sala, né, para conversar. E aí o filhinho estava com ela, de 3 anos. E eu tentando ali naquele cenário pegar alguma coisa, né, para aquela criança não ficar... porque a gente tem alguns brinquedos. E tentar fazer com que eles perdessem, porque criança pega muita conversa no ar, né? E ali a gente conversando, aquilo me marcou muito. Ela me relatou que ela estava dias sem comer, né, por causa daquele cenário de violência. E ela falou para a filha de 16 anos ficar com o pequeno, enquanto ela iria na rua comprar um lanche e ia voltar para casa. A filha falou, tá bom, mãe, pode ir. Ela botou o irmãozinho para dormir, enquanto a mãe voltou em casa, essa menina de 16 anos se suicidou. Meu Deus, meu Deus. E quando ela foi contando para mim, e aquela criança naquela sala ali para mim, assim, foi muito impactante para minha vida, sabe? Foi uma coisa assim que me marcou. Marcou muito. Entendeu? Porque não aconteceu com a mãe, mas aquele cenário adoeceu aquele adolescente. E aquilo me fez muito mal, porque assim, é uma vida. Então, assim, nós da patrulha, nós sentimos muito. Porque a gente está aqui realmente, eu vou falar em nome da patrulha, mas a Bastos, tá? Quando eu recebo uma vítima, eu tento acolher da melhor forma. Eu abraço, eu dou uma palavra, eu encorajo. Eu falo para ela, você não está sozinha. Porque eu sei a necessidade daquela mulher. Até aquela mulher chegar para denunciar, para dar esse passo, para falar assim, chega, eu não quero mais ser pai do meu filho, temos tanto tempo, estamos juntos há tantos anos, mas hoje eu quero botar um ponto final. É muito difícil. É muito difícil, porque ali abre-se uma cortina de tanta coisa que ela vai ter que enfrentar dali para frente. Então, assim, eu abraço. Quando essa mãe como se ela estivesse conseguindo romper uma parede, e aí ali você só dá a mão para falar, vem que eu vou estar aqui do teu lado, né? E nós tivemos uma comemoração há pouco tempo, né? E a gente mantém contato, mesmo porque assim, a medida protetiva é até uma validade. Mas posterior, tem algumas que a gente ainda continua assistindo, acompanhando. E nós fizemos contato para chamar, né? Porque para a confraternização que nós iríamos ter, convidar essa vítima. E aí quem falou com a gente foi a mãe, no caso, a mãe dessa vítima. Ela veio a falecer. Ela teve um problema devido a tanto estresse, não morreu de feminicídio, mas teve um problema, infartou e, enfim, morreu. E aí a gente sente assim, né, como que um lar, lar que não é funcional, adoece todo mundo, vai adoecendo, a gente vê assim, como é disfuncional, algo que deveria gerar vida. E assim, a gente até já consegue ter essa resposta, mas eu queria ter um pouco mais de você. O quanto você sente a ajuda que a patrulha dá nesse contexto? Quer dizer assim, você hoje, olhando, a patrulha na ilha já existe há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Você olhando esse trabalho feito, o quanto você consegue perceber que foi gratificante a presença da patrulha? Lani, eu vejo assim, a resposta disso que vale muito a pena. Quando eu chego em um lar, ou vou ver uma vítima, né? Eu fui ver uma senhora há pouco tempo, muito engraçado, a viatura estava na porta, eu entrei para conversar, nossa, veio um filho, veio outro filho, mãe, o que está acontecendo? Mãe, o que está acontecendo? Assim, desconfiado, né? E aí eu conversei, falei todo sobre o trabalho, como que funciona, de uma forma muito carinhosa, uma forma muito próxima, uma forma muito humanizada. E a família foi vendo assim, você vê no olhar da pessoa que estava armado de um jeito, de como que seria aquele tratamento, a pessoa fala assim, nossa, que legal, não sabia que era assim. Então, ainda tem bastante gente na ilha que não sabe desse trabalho. Mas quando recebe a patrulha, a pessoa se encoraja, sabe? De falar assim, não, eu ia desistir, mas eu não vou desistir, não.
eu vou continuar assim, eu quero fazer. Porque ela não está sozinha. E a gente se faz presente na vida dessa vítima. Então, assim, a gente se sente muito, 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 assim, feliz em saber que a gente faz a diferença. Quando a gente vê de novo uma mulher na rua, sabe, levando a vida dela, recomeçando, né? A gente fala assim, nossa, valeu a pena. Porque a gente vê mulheres que estavam assim, sabe, sem nenhum tipo de expectativa. Meu Deus do céu. Eu estou pensando aqui agora, um pouco dentro do que você falou. Você enquanto profissional, né, da PM, enquanto polícia, você já tem ali uma preparação emocional para viver nesse pico do estresse, né? Onde você tem um determinado momento onde é vida ou morte, né? Ter essa frieza para tomar as decisões corretas. Vivendo a Patrulha Maria da Penha, você acaba vivenciando as dores familiares de um outro formato, né? Não só como sociedade, mas aquela família está sofrendo. Como é que você trata da sua vida emocional, a sua saúde mental e a sua saúde emocional? Como é que você faz isso? Porque deve, como você falou, deve chocar, marcar, de repente bater uma dor de falar, meu Deus, se fosse 5 minutos antes, ou se esse homem não fizesse isso. Quer dizer, deve bater várias questões. Como você trata, ou como vocês tratam essa questão da saúde mental e a saúde emocional? Então, Lani, vou falar para você, como eu já sofri a violência doméstica, passa a ser um pouco um gatilho, né? Eu escuto relato de mulheres que eu falo assim, nossa, eu vivi isso, sabe? Quando a mulher relata, eu vejo assim, a Thaísa lá atrás, aquele momento que ela passou, aquele processo, que fase ela estava passando aquilo, sabe? E eu fico assim, nossa, só que naquele momento que eu estava vendo aquela violência, eu não vi o fim, eu só vivi aquele cenário. E quando eu vejo isso, eu falo assim, obrigado, Deus, porque eu superei. Porque hoje eu estou aqui para contar a história, porque eu poderia não estar. Então, é um cenário onde eu me coloco, ao mesmo tempo eu tomo a posição daquela pessoa que estou hoje para ajudar e falar para ela. Já teve mulheres que estavam em casa falando no telefone que estavam mal. E a gente estava num momento de recesso, né? A gente não estava tendo um psicólogo para tratar dessa mulher. E eu falei, quer vir aqui no batalhão, na nossa sala, para a gente bater um papo? Ela, eu vou agora. A mulher chegou no batalhão, a vítima, assim, drogada de remédio, totalmente dopada. Nossa Senhora. Eu sentei com ela na sala, comecei a conversar. Eu ganhei um tempo com ela, muito bom. E ali naquele bate-papo, trocando experiência, eu contando um pouco do que eu passei, que você pode sair dessa. Ficamos ali, ela falou que já estava estudando, fazendo prova para concurso, já tinha desistido de tudo e não sei o quê. E estava tomando remédio por conta própria. Eu falei para ela, vamos fazer um combinado comigo? Eu te ajudo e você me ajuda? Vamos parar, vamos diminuir, vamos fazer um desmame desse remédio, porque não foi o médico que passou para você, você não precisa disso. Vamos retomar sua vida. E naquele momento que eu estive com ela ali, ela foi entendendo a necessidade dela realmente sair dessa situação. Exatamente. Né? E aí... Depois ela foi embora, me abraçou, chorou muito comigo. Depois fiz contato, depois de outra semana ela falou, eu já parei de tomar remédio, voltei a estudar. Glória. Então, isso é muito gratificante. Então, assim, no momento que eu recebo, é um peso, sabe? Eu me sinto assim, eu preciso dar uma resposta, eu preciso ajudar essa mulher. Ela precisa sair desse cenário. Então, os patrulheiros ficam muito comovidos com a situação. Eu ia até te perguntar, e se isso se estende à sua equipe, a esse sentimento sempre? Eu falo assim... Somos 4, né? Mas eu falo muito individual comigo mesmo, porque assim, eu estou falando das minhas emoções. Porque você acabou... É exatamente isso, acaba trazendo um momento do passado presente. Eu falo muito das minhas emoções. Então, assim, eu sei o que é ver um cenário, ver pai e mãe brigando, e você está naquele cenário assim acuado, porque eu vivi isso com o meu pai. Eu sei o que é uma mulher ser submetida a falas errôneas, falas depreciativas, porque a mulher se sente assim para baixo, porque eu estive naquele cenário. Então, quando eu recebo uma mulher que ela fala para mim tantas coisas, que eu fico assim, recebendo assim, eu falei, nossa, que dor, eu sei qual é a dor dela. Mas aí, quando eu vejo ela retomar, eu fico assim, uma sensação de missão cumprida. E quanto à minha saúde mental, eu faço acompanhamento, né? Eu trato com terapia, eu preciso conversar, porque eu não posso já ser um carrapicho que eu leve para minha casa, que traga realmente. Porque você tem uma família, você tem lá a sua estrutura que você também tem que manter saudável, né? Eu preciso tratar, porque eu sempre falo assim,
foi por acaso que eu caí na Patrulha Maria da Penha, mas não foi obra do acaso. Eu sei que tem um propósito. Então, assim, hoje eu entendo. Eu falo que tudo na minha vida tem um propósito. Todas as cicatrizes que eu tenho na minha vida, eu creio que tem um propósito. Então, assim, eu estar na Patrulha Maria da Penha hoje, falando com mulheres, incentivando mulheres, encorajando mulheres, porque eu já estive lá. Então, eu sei que cicatriz, eu sei que dor é essa. E hoje eu trato para que isso não seja um gatilho ruim para mim, mas que seja um gatilho falar assim, você esteve lá e eu falo para ela, você vai sair dessa. Eu saí também. As pessoas poderiam olhar e falar, existe salvação, existe uma saída, né? Sim. Então, que orientação você nos daria para, principalmente para alcançar aquelas mulheres, a forma que essas mulheres possam, melhor reformular a pergunta, que orientação você poderia dar para as mulheres reconhecerem esses sinais iniciais? Como é que vocês podem deixar, o que você pode deixar para falar, olha, cuidado com isso, aquilo, que sinais iniciais que seria importante ser percebido por elas para que não alcance algo pior, para não chegar numa situação que não consiga sair, ou se tiver que sair, tem que sair de uma forma corrida. O que você... Então, Lani, nada acontece da noite para o dia, né? O agressor, ele dá sinais, né? Vamos supor, por que tu vai sair com essa roupa? Mas por que você está falando com fulana? Não, hoje a gente não vai na casa da sua família. Não, isso não tem que acontecer. Nesse momento, ele está fazendo com que essa mulher venha viver em um cárcere. Entendeu? Ele quer te desconectar dela da sociedade. Está mantendo essa pessoa, não. Começa a fazer o afastamento de outras pessoas. Então, assim, não, a gente só vai ser nós dois. Não, você não precisa de outro amigo. Você me tem como amigo para que você precise de outra pessoa. Entendeu? Então, ele vai dando sinais. Ele não quer ela com outras pessoas. Ele vai isolando, né? Exatamente. É o isolamento. Ele vai isolando ela. Não precisa ter contato com ninguém. Começa a falar, diminuir. Não comemora as vitórias dela. Sempre está diminuindo essa mulher. Entendeu? Então, ele dá sinais e a mulher, ela precisa identificar os sinais. Entendeu? Não, olha só, isso não está legal. Mas as pessoas, às vezes, continuam dando chance. Não, eu vou esperar porque vai mudar. Não, é só... Não. Não. Você viu o primeiro sinal que está dando que não está de acordo com aquilo que você quer, você tem que parar. Você tem que parar, porque aquilo ali, de uma forma, ele vai crescendo. Ele vai aumentando, né? Vai tomando uma proporção. Exatamente. Ao ponto dele isolar totalmente. Exatamente. E aí derrubar total a autoestima. Aí que ela não consegue mais achar que tem condições de mudar, de sair daquele vício. Exatamente. Então, ela precisa perceber. Ela precisa entender que ela está inserida num cenário de violência. Mas ele nunca me bateu. Mas ele está te xingando, ele está te diminuindo, ele está te afastando de todo mundo. Ele está tendo controle sobre a tua vida financeira. Então, isso são sinais que a mulher precisa despertar para ver que ela está inserida num cenário de violência. Entendi, meu Deus do céu. Gente, isso é tão importante. Durante um período, sabe, Thaisa, eu participei de um projeto que foi no Rio de Janeiro, que iam delegadas, e eu dava depois, eu falava de autoestima, então a delegada falava sobre as estatísticas, sobre as formas de violência, tudo isso, e depois eu vinha com uma palestra falando da autoestima, mudando, tirando aquele peso daquela informação e transformando isso em algo que fosse uma ferramenta positiva, né? E eu lembro uma vez, quando eu acabei, né, de falar, a delegada tinha comentado tal, e depois a gente foi falando, e aí eu fui fazendo umas demonstrações, aí eu botei umas músicas. Quando acabou, tinha uma menina chorando muito, e eu lembro que ela veio e falou assim, olha, de tudo que vocês falaram, eu nunca imaginei que isso fosse violência. E aí ela tocou um assunto que foi muito interessante, essa questão do patrimonial. Ela falou assim, ele me obriga a chegar em casa e ele me dá só o dinheiro da passagem, e quando eu recebo, eu sou obrigada a passar o dinheiro inteiro para ele. Isso é uma violência? É uma violência. E aí ali eu lembro que ela estava chorando de conseguir ver que ela estava passando por isso. E ela falava assim, eu achava que era a forma que ele dizia de proteger o meu dinheiro, de me proteger para eu não gastar com besteira. E não só se repete com a vida financeira. Fala isso. Não, eu estou te afastando de fulano porque eu percebo que não é uma boa amizade para você. Só que ele está afastando. E isso é um sinal que a mulher precisa mudar. Mudar, né? Meu Deus do céu, gente. É muita coisa. A gente precisa
ter, né, muito conhecimento. É o que você falou. Às vezes as pessoas falam assim, mas está tendo mais feminicídio. Eu vou te falar, Thaís, eu acho que não. É que a gente agora tem a informação mais rápida. Agora, tu imagina, uma mulher que mora numa casa, num lugar mais distante, essa pessoa sofria, morria, a gente não ia saber. Hoje, a gente consegue ter a informação rápida, mas o processo é o mesmo. Que às vezes você conversa com senhoras de 80, 70, que falam que viviam isso. E ainda tem a outra, que a gente às vezes acha que não, que é a violência sexual. Sim. É fazer aquilo na hora que ele quer, da forma que ele quer, assistir o que ele quer, e às vezes até ser cedida por ele para outras pessoas. Então, isso a gente olha e fala assim, cara, que loucura. Acontece. Aí é o que eu falou, é um ciclo. Existe toda uma forma de violência que a gente precisa atentar. Então, quanto mais informação, quanto mais essa disposição que você, né, teve, já te agradecendo imensamente, e agradecendo à patrulha, agradecendo ao 17º Batalhão e a você especificamente, de vir aqui falar, é para que a gente possa, sabe, gente, prestar um pouco mais de atenção. E uma outra coisa que eu queria que você comentasse um pouco é sobre a sociedade. Como é que a gente... outro dia, eu conversando com uma amiga minha, ela comentou assim, Ilane, eu escutei umas gritarias no meu prédio, voz de mulher gritando, e depois eu escutei a porta batendo. Ela falou assim, eu acho que o rapaz, o namorado, o marido, sei lá, não lembro, foi embora. Como a gente ajuda? Porque às vezes a gente tem ainda essa questão, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E que realmente às vezes é difícil a gente pensar assim, vou ligar, e o cara, o que você está se metendo, né? Como é que a sociedade precisa, como é que ela pode ajudar mais nesse sentido? Então, eu criei uma frasezinha que em briga de marido e mulher, a patrulha Maria da Penha mete a colher. Que legal. Repete, vamos lá. Em briga de marido e mulher, a patrulha Maria da Penha mete a colher. Então, o que acontece? Tem que denunciar, tem que ligar 190, tem que chamar. Eu vou falar uma coisa para você. Graças a Deus, nós não temos nenhum caso de feminicídio das nossas vítimas. Temos mais de quase 1000 mulheres. Nós não temos nenhum caso de feminicídio das vítimas que nós acompanhamos. Infelizmente, nós temos na Ilha do Governador alguns casos de feminicídio. Essas mulheres... umas delas nunca fizeram registro. E uma outra que nós ouvimos, todas as vezes que tiveram viatura na porta, foi o vizinho que chamou. O vizinho que solicitou todas as vezes, porque morava com uma criança e aquele grito do casal incomodava, trazia pânico para aquela criança. Então ele sempre estava solicitando 190, sempre estava chamando. Até o dia que, de fato, aconteceu o feminicídio. Meu Deus do céu. Foi ele que chamou o 90. Não. Então, para você ver que nós não podemos nos calar. Como sociedade, nós devemos, sim, denunciar. Porque, às vezes, a gente fica ali, não é na minha casa, eu não vou me meter, eu vou ser omisso. Só que a omissão de uma pessoa pode ser a morte de uma outra pessoa. Então, nós devemos, sim, abrir a boca. Devemos, sim, falar, denunciar, precisamos ligar. Porque, assim, é uma mulher que está sofrendo, ela pode não ter força, mas, de repente, mediante a sua ligação, ela pode tomar coragem de denunciar e seguir com aquela denúncia. E conseguir se salvar, né? Exatamente. Eu acho que é bem importante. É interessante isso, porque muitas vezes a gente vê assim, mas estava uma gritaria lá, e aí a pessoa fala assim, tá, mas aí... nem quis ouvir, eu liguei o rádio nem para ouvir. Só que nessa situação a gente pode estar deixando, né, um agressor ali acabar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse sentido, a Patrulha Maria da Penha, ela também atende o homem, né? Não. Não? Não tem a parte do Ainda do não homem? Criaram o João da Penha. Porque diz assim, aí outro dia o rapaz falou para mim, não, a Patrulha Maria da Penha, tem um amigo meu que ele está com a proteção da lei, porque a mulher tentou bater nele. Não, é possível? não existe, não. Tá. Não. Ele deve ter ido fazer a denúncia mesmo, normal. Isso aí, exatamente. Tá.
A patrulha, no caso, a medida, ela só vai ser estendida para a mulher. Para a mulher. A mulher. Entendi. Mesmo que exista alguma situação que o homem possa estar sofrendo alguma violência da mulher, aí ele vai fazer o registro denúncia, normal. o registro normal. É isso aí. Mas não, a lei não vai acampar. Não tem uma proteção exclusiva para ele, assim como atende as mulheres. Da mulher, isso entendi. Aí. Porque ele o falou gênero isso. feminino, não, né? porque tem o meu amigo tá com uma... Pode ser contra ele. Né? Não, meu amigo está com uma medida protetiva, mas ele, ao invés contra de ser ele. a favor, é contra. Desfavor, isso aí. Meu Deus do céu. A gente tem que ficar muito atento nisso. Me fala, existe algum outro projeto que vocês aqui na ilha façam de divulgação desse trabalho que você falou? Tem muita gente ainda que precisa saber, chegar ainda ao conhecimento. A comunidade da Ilha do Governador, os insulantes, tem algum projeto que vocês fazem em parceria? Então, Lani, a gente faz muitas palestras, né? Solicitam, nós fizemos agora há pouco tempo na aeronáutica. Então, toda vez que é solicitado, a patrulha vai, fala um pouco do nosso programa, fala como que é o nosso trabalho, da divulgação. A gente faz dessa forma, entendeu? Eu vou na escola, a gente está precisando que vá lá e faça uma palestra. É esse boca a boca, entendeu? E as divulgações quando tem no Jornal da Ilha, né, de palestra, divulgação, é assim que é o nosso trabalho. Nós também temos lá no batalhão agora a faixa lilás, né? É um policial nosso que dá aulas de defesa pessoal para as mulheres vítimas de violência doméstica. É muito legal. De segunda a sexta, lá no batalhão mesmo tem uma sala, um dojo, e lá as mulheres fazem a aula, é muito legal, muito legal. Isso é bem interessante. Então, gente, passa rápido, né? Passa muito rápido. Muito. Tem muita coisa para perguntar, mas a gente também respeita um pouco do tempo, do trabalho. Que orientação você deixaria para essas mulheres, para elas ficarem super atentas, pela toda a tua experiência de vida, de trabalho especificamente? Então, Lani, eu quero dizer para essas mulheres, você não está sozinha. A Polícia Militar, ela está do seu lado. Nós da Patrulha Maria da Penha, nós estamos com essas mulheres. Elas precisam se amar, sabe? Primeiro lugar tem que ser você, mulher. Não adianta você querer amar o outro mais do que você mesma. Então ela tem que se amar, reconhecer o cenário, entendeu? Nenhum tipo de violência vale a pena, nenhum tipo de violência, porque as coisas vão se potencializando. E eu acho que não é saudável, não é saudável. Eu costumo dizer que uma família, né, permanecer naquele cenário, todo mundo fica adoecido. A filha menina que cresce num ambiente onde a mãe vive aquele cenário, a probabilidade dela amanhã casar e repetir aquele cenário é muito grande, porque ela vai falar, a mamãe viveu assim a vida toda. Por que eu não posso? Ela vai entender que isso não é uma anormalidade. É normal. É normal. E esse é o perigo. Ou o filho homem. Então, assim, e isso reflete. Porque muitas das vezes, quando eu converso com uma das vítimas, né, elas falam muito do cenário do agressor, o pai. Da família. O pai, no caso, o pai desse agressor era um cara super agressivo. Então, é necessário romper, sabe? Nós estamos de portas abertas, 17º Batalhão, a Patrulha Maria da Penha, caso de bate-papo, querer orientação, conversar, para tirar alguma dúvida, pode nos procurar, nós temos o maior prazer em ajudar, nós estamos aqui para unir forças, para dizer que você não está sozinha de fato, não é só da boca para fora, mas é muito fácil falar e depois eu estou sozinha. Não, nós não fazemos isso, nós abraçamos as nossas vítimas, nós acolhemos, nós tentamos da forma que podemos fazer a diferença na vida dessas mulheres. Nossa, gente, é muito forte, porque assim, a gente não imagina quem pode passar por isso. E a gente, quando fala, Thaisa pode me corrigir, a gente está falando de todos os níveis sociais. Todos. Então, a gente não está falando só daquela pessoa que está com problema financeiro. Exatamente. A gente não está falando... Não, a gente está falando de todos os níveis sociais. Então, a gente precisa estar muito atento para isso. Espaço aqui para você, Thaisa, para a Patrulha Maria da Penha, para o 17º Batalhão, vai estar sempre aberto, porque, assim, eu acho que a gente precisa, sabe, falar. Parece que talvez você que esteja aí fale assim, mas isso eu já sei. Mas pode existir alguém que não saiba, pode existir alguém que esteja passando, esteja com medo, pode ter alguém na sua vida, amigo, conhecido, que já passou e que acha que está vivendo a lua de mel do ciclo. Não, ele já fez, é porque ele bebeu no dia, porque ele estava nervoso, porque o time dele perdeu, agora já está tudo bem. Então, é importante que a gente divulgue
tudo isso, porque assim, é como ela falou, a gente pode salvar uma vida, né? E não dá para depois falar, eu poderia ter feito e não fiz. Né? Como é que é o teu lema? Em briga de marido e mulher, a Patrulha Maria da Penha mete a colher. Então, assim, a gente não vai meter, a gente vai fazer a Patrulha Maria da Penha meter a colher. Então, acho que vale a pena a gente, sabe, compartilhar esse vídeo, falar um pouquinho. E, assim, parabenizar vocês pelo trabalho. Sim. Porque é difícil, eu acho que é aquilo que você falou. A gente falou no início. Ainda tem muita burocracia, tem muito caminho a seguir, sabe? Acho que em tudo, né? Então, não é só nessa questão, a gente vê isso em várias questões, nas questões de criança, de violência contra a criança. Então, tem vários pontos que a gente sabe que precisa melhorar. Mas naquilo que a gente tem o poder, que a gente tem o conhecimento, a gente pode divulgar. E vocês falam com muita propriedade. Você deu um número aí que é mais ou menos assim, até assustador. Mais de 1000 atendimentos. Sim. E isso é interessante. A gente está falando da Ilha do Governador. Então, sim, a gente tem algo, né, um lugar que a gente pode ir lá buscar, sabe, um conhecimento, ou até para entender melhor se realmente está sofrendo uma violência. E sempre tem alguém que você conheça que está sofrendo violência. Sempre tem. É uma vizinha, é uma filha, é uma prima, é uma sobrinha. Sempre tem alguém que está sofrendo um tipo de violência. Porque eu sempre falo, a pessoa precisa tirar um pouco esse cenário de achar que é só a violência física. A gente falou de bastante coisa. Então, assim, agradecer muito, parabenizar pelo trabalho e pela coragem. Verdade. Porque, gente, eu admiro, eu a conheço há um tempo, que a gente já fez uma entrevista no passado, eu a conheci, e ela é muito doce. Só que na hora que ela está de pé com uma... Né? Ela realmente ele se veste da policial e ela está ali para atuar. Então, eu tenho muito, assim, eu tenho muita admiração por você, Thaís. Obrigada. Peço a Deus que Deus continue te dando essa fortaleza, sabe? Levando vocês a fazerem o papel, porque é muito fácil a gente falar mal da polícia, mas eu acho que a gente também tem que elogiar aqueles que fazem o trabalho correto. E eu creio que tem muito mais gente correta do que errada. Porque eu acho que se a gente vai cada vez mais mostrando quem está fazendo quem está fazendo certo, o que faz errado vai acabar ficando com vergonha e vai sair, ou realmente ele vai acabar ficando pelo meio do caminho. Então, parabenizar o trabalho de vocês, sabe? Desejar cada vez mais que vocês tenham essa sensibilidade de repente, criar uma como é que é? Brinquedoteca, que é para poder perceber um detalhe que para a gente pode ser um detalhe, mas para aquela criança, porque é uma coisa que ela falou. Hoje, quando eu atendo mulheres na área da psicanálise, eu vejo que grandes traumas, muita coisa que está envolvida na vida delas, veio da infância, veio do que eles viram, veio do que eles vivenciaram. Sim. Então, a gente pode evitar uma geração doente mais adiante. E a palavra é sua para encerrar. Olha, eu agradeço muito essa oportunidade. Estar à frente desse trabalho é uma honra. Estar aqui com você, falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Porque é uma luta diária, né? A gente trabalha com vidas, né? A Polícia Militar, ela trata diretamente com uma forma preventiva. E tudo que a gente quer é poupar a vida. É o que eu sempre falo para as minhas vítimas. A sua vida vale muito para mim. Então, eu trabalho para que nada aconteça com essa mulher. Então, assim, é um trabalho muito gratificante, muito gratificante. Eu agradeço muito a Deus por estar à frente, por estar onde estou. E a honra é dele, né? E, assim, quantas vezes você precisar, estarei aqui para falar, para mostrar números, para mostrar que a gente está acabando com esse cenário, que esse é o nosso alvo, nosso objetivo, né? Ainda pode estar um pouco distante, mas, assim... Se a gente tem esse desejo, a gente precisa trabalhar em cima desse desejo, né? Esse é o nosso propósito. Mas eu te agradeço, Lani. Muito obrigada. Faltou alguma coisa relevante para ser dita? Sim. Nós temos os canais de denúncia, que eu acho que é fundamental. 190, número 180. Tem um aplicativo Rede Mulher. Precisou, gente? Liguem, denunciem, porque é fundamental. Esses são os canais que nós temos hoje de atuação aí. Pode contar com a Polícia Militar, conte com a Patrulha Maria da Penha do 17º Batalhão. Lani, muito obrigada. Obrigada. Gente, mais uma vez, obrigada por você estar com a gente. E aí, volto a pedir, compartilhe, é um assunto sério, importante, e a gente precisa que chegue a mais e mais mulheres. Então, obrigada por vocês estarem conosco. Mais uma vez, obrigada. Quero te presentear com um biscoito da Lani Menezes. Ai, que delícia. Eu trouxe para você
Aqui vem do governo do estado falando sobre as leis, falando sobre... É um materialzinho sobre os direitos da mulher. Que bom! Meu marido já diz que eu já sou assim, agora que eu vou me empoderar mesmo. É isso aí. Obrigada, tchau pra vocês. Tchau, tchau.